E aí, meu povo, hoje vamos conversar sobre uma obra espetacular, assim, assombrosa. Não no quesito de medo, de medonha, mas no quesito qualidade, que é essa daqui, pessoal. O Aparicionista, do Friedrich Schiller. Isso aqui, gente, é um romance gótico alemão. Classicão, gente. Lançado aqui no Brasil pela editora Clepsidra e a editora Aetia. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Então, meu povo, hoje a gente vai conversar sobre esse livrão aqui, que ele é pequenininho, vocês estão vendo, ele é fininho. Mas, gente, isso aqui tem conteúdo, viu? Isso aqui tem uma mensagem, isso aqui tem poder, viu? É um livrão. O Aparicionista, do Friedrich Schiller. Será que eu falei certo? É um livro, então, gótico alemão. Ele foi escrito entre 1787 e 1789. Foi lançado pela primeira vez, é a primeira vez que essa obra tem tradução para o português Brasil. Aqui no Brasil, pela editora Clepsidra, em parceria com a editora Aetia. Vocês estão vendo essa capa. Olha essa capa, gente. Que enigmática, que linda, uma pintura, né? Vocês estão vendo. Edição bonitona, capa dura, gente. Olha pra vocês verem, tem fitinha aqui pra poder marcar. Eu adoro essas marcador de fitinha, eu acho muito prático isso aqui. E a edição, gente, é toda ilustrada. Toda com ilustração da época mesmo. É tudo ilustração gótica. Ilustração com essa pegada, né? E ela foi lançada, esse livro foi lançado como um projeto de uma coleção que chama Coleção Imaginário Gótico. Que é a intenção da editora Clepsidra, então, trazer essas obras que são góticas, que são assim, classuda mesmo, que é antiga e que nunca teve tradução aqui pro Brasil, ou que se já teve uma tradução muito antiga que não se acha mais disponível para compra aqui no Brasil. Obra seminal, assim, obra bem marcante da literatura mesmo. E, gente, isso aqui é um tesouro, isso aqui é um livro magnífico, gente. Não é uma obra fácil de ler. Não é. Vocês podem ver aqui, é um livro fininho, né? Mas não é uma obra fácil de ler. A primeira coisa que eu tenho que passar pra vocês é que isso aqui, gente, é um romance incompleto. O autor nunca fez um final pro livro. Mas nem por isso o livro deixa de ser interessante. Nem por isso o livro deixa de ser magnífico. Olha essa imagem, gente. Olha isso, que perfeição. E aqui a gente pode dizer que é os primórdios da literatura gótica. Porque antes disso daqui, a gente teve a obra, como é que eu posso dizer, estreante da literatura gótica, né? Que é o Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Ele foi o grande, assim, estreante da literatura gótica. Só que ele era um expoente britânico. Aí começou a surgir várias obras britânicas de gótico. E acontece que o pessoal, os alemães, o povo lá da Europa continental estava lendo muito as obras britânicas. E acontece que o Friedrich Schiller viu esse potencial, viu que o pessoal estava interessando por esse tipo de história e resolveu escrever uma autêntica gothic novel alemã. A primeira obra gótica da Alemanha. E ele foi o primeirão a fazer isso. Então ele escreveu assim em partes, né? Ele fez durante 3 anos, em 1787, 788, 789. Ele fez esse livro aqui e nunca terminou, nunca fez o final. Só que o mais interessante é que esse livro ele vai ditar várias tendências. Porque aqui a gente vai ter a obra de romance gótico. Você vai ter aqui um gótico com viés mais realista, porque até então o gótico que estava saindo na época era aquele gótico sobrenatural, aquele gótico que não tinha explicação, que era mais pautado no horror sobrenatural, em monstros e tudo mais. Aqui o autor faz um gótico que foi usado mais pra frente pela Anne Radcliffe e por alguns outros autores, que é então o gótico com um embasamento real, com um embasamento no lado verdadeiro. Ou seja, tudo aqui vai ter uma explicação real do porquê que está acontecendo aqueles fenômenos
fenômenos estranhos, aquelas coisas esquisitas que tá acontecendo aqui. Tudo tem uma explicação. E outra coisa que ele vai utilizar aqui, que foi uma grande estreia, que é uma história detetivesca. Porque aqui o nosso protagonista, ele vai ter vários momentos dele que ele vai assumir um tom mais de investigador, de detetive, e vai começar a notar coisas que a gente como leitor não nota, mas que vai explicar lá pra frente o real significado, a real natureza dos fatos que estão acontecendo aqui. Então vamos lá para a história. É o seguinte, nós temos aqui o nosso protagonista, que ele é um príncipe. Ele é um príncipe alemão, só que ele resolve se refugiar para Veneza. Lá na época de 1700 e alguma coisa, Veneza era como se fosse a Las Vegas de hoje em dia, Amsterdã de hoje em dia, que o que acontece em Veneza fica em Veneza, que lá a sociedade tem o seu mais alto, como é que eu posso dizer? O seu mais alto padrão de divertimento, de insanidade, de tudo ao mesmo tempo. Então ele vai para Veneza, ele vai junto com um conde, que é o narrador da história, que é o tal do conde do subtítulo aqui, né? Das Memórias do Conde de O. Porque o livro todo é desse jeito. Ele não conta pra gente o nome de nenhum personagem. É tudo assim, escondido, sabe? Você tem uma inicial, você tem um meio do nome assim, você nunca tem o nome completo. Porque o autor fez alguns paralelos com personalidades e pessoas da época. Então ele, para poder evitar confusão, ele colocava só uma inicialzinha ali e pronto. Acontece então que esse príncipe junto com esse conde, eles vão para Veneza e começam a levar uma vida lá escondida da realeza, né? Porque ele é um príncipe, mas ele não quer envolver com esse negócio de monarquia, com esse negócio do poder todo que ele tem na família dele, e ele resolve ir para lá escondido. Mas acontece que ele vai se deparar com esse armênio. Eu vou ver se eu mostro aqui uma ilustração. Esse armênio é um homem misterioso, vocês estão vendo aqui, todo vestido nesses trajes estranhos, assim, essa barba cobrindo o rosto. E esse armênio chega pro príncipe e, mais que depressa, ele revela pro príncipe que ele sabe que o cara é um príncipe e que ele dá um enigma. Pessoa tal vai sofrer um acidente tal, vai morrer no dia tal, que não sei o que, não sei o que. E o príncipe fica com aquilo na cabeça. Até que essa profecia que esse armênio dá acaba se realizando. E o conhecido dele, que foi profetizado que iria morrer, acaba morrendo. Ele acha muito estranho aquilo. Ele acha muito esquisito. Como é que esse armênio ia saber que meu primo tal ia morrer no dia tal de tal coisa? Ele fica muito encafifado com aquilo. E o conde de O sempre transcrevendo tudo o que estão passando. Acontece que um dia eles vão se envolver numa maracutaia muito estranha. Porque eles vão estar em um festival que está acontecendo em Veneza, nas ruas de Veneza, num bairro mais pobre. E no meio desse festival ele recebe um convite bem inusitado de se reunir na casa de um nobre, que é um tal siciliano, eles não falam o nome dele. E esse siciliano, ele tem poderes mediúnicos, ele consegue entrar em contato com espíritos, com os fantasmas, que não sei o que, ele consegue ter dons de ver o outro mundo. E o príncipe, muito interessado no assunto, vai na casa desse siciliano. Ele percebe que vários outros nobres foram convidados. Aí tem um russo, aí tem um inglês, e tem um italiano, e tem um francês. E vai ele, esse príncipe alemão, juntamente com o conde, seu amigo e acompanhante. Eles vão pra lá então, e é onde vai acontecer, eu acho que é a melhor cena, a cena mais estupenda do livro todo. Que eu amei isso aqui, gente, é muito climático, muito bem escrito, você fica assim, sabe, grudado nas páginas. Que é essa cena aqui, que é uma sessão espírita. Porque o príncipe vai pedir pra esse siciliano entrar em contato com um grande amigo dele que morreu há muitos anos atrás e que deixou uma frase incompleta na hora da morte dele. E ele vai pedir então para esse siciliano fazer um ritual para poder ele contactar esse amigo dele e o amigo dele terminar de contar o que ele estava falando na hora da morte. E a cena é maravilhosa. Vocês estão vendo a ilustração dessa cena aqui, isso aqui é o ritual.
que o siciliano médium, no meio de um altar improvisado com um crucifixo, os homens nobres dando as mãos ao redor em um círculo, e aqui 2 deles com espadas cruzadas em cima da cabeça do siciliano, para poder dar vazão então ao ritual. E a história vai seguir em frente a partir daí então. Porque daí você vai ter todos os desdobramentos desse ritual, das aparições que eles vão ver naquela noite, e das explicações do que pode ter sido esse ritual ou não. Aí depois o livro tem uma partida abrupta no meio. Abrupta não, porque se resolve a primeira parte do livro, e você vai ter a segunda parte do livro acompanhado do príncipe. Só que ele está sendo acompanhado por um outro, não pelo Conde de O, mas pelo Barão de F. E esse Barão de F começa a acompanhar o príncipe, então, e ele vai mandando cartas para o Conde de O. O Conde de O voltou para a Alemanha, tá indisponível, e esse Barão de F, que é amigo do Conde de O, começa a mandar cartas pro Conde de O, contando o que o príncipe está fazendo na cidade de Veneza e tudo mais. E o príncipe já está num ponto que ele está cético já, ele não acredita em mais nada de coisa espiritual e tudo mais. E esse príncipe, ele é bem irracional, ele tem um quê de Sherlock Holmes, sabe? Porque ele é muito observador, esse príncipe, ele é muito sagaz, então ele percebe as coisas e ele consegue deduzir o que é aquilo. Ele é muito interessante. Só que ele começa a se envolver com um monte de outras coisas. E tem negócio de seita secreta. E aquele armênio lá do começo, aquele homem esquisitão, com aquelas roupas estranhas, aquela barbona estranha, reaparece na história. Vai aparecer aqui uma musa grega, que é uma moça muito bonita e muito misteriosa também. Bem naquela linha, né, que o Edgar Allan Poe fazia, né, das damas etéreas e misteriosas dele. Aqui também vai aparecer essa moça grega, que vai arrebatar o coração do príncipe e vai começar de novo essa pegada mais misteriosa, essa pegada de misticismo, de ocultismo, e tem toda uma trama por trás com esse armênio aqui. E, gente, é muito, 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 muito bom. É muito gostoso de ler. É um livro que dá trabalho, porque, como vocês podem ver, é um livro antigo, né? É um livro que foi escrito há muito tempo, então a narrativa daquela época era diferente. Era uma narrativa que exigia mais do leitor, tanto da capacidade de compreensão dele, quanto da concentração. É um livro que você tem que ler assim, calmo, tranquilo, prestando bastante atenção. Não entendeu? Volta de novo, lê com mais calma. Eu levei 2 dias para poder ler. Eu acho que eu deveria ter levado mais tempo, porque para mim compreender melhor. Até agora mesmo eu terminei de ler o livro há poucas horas e ainda assim tem alguns pontos que me deixou em dúvida, assim, sabe? Sobre o que pode ter acontecido aqui. Ainda mais que é uma obra inacabada, né? Uma obra incompleta, uma obra sem final. Mas nem por isso ela deixa de ser interessante, sabe? Porque por mais que ela não tenha final, tem umas notas no final do livro, assim, da edição, do tradutor. Deixa eu até ver o nome do tradutor aqui, o Felipe Vale da Silva. Ele faz conjecturas sobre o que pode ter, o caminho que o livro poderia tomar de acordo com as anotações do Friedrich Schiller, que é o autor. Ele vai contar pra gente então para onde que o autor ia levar a história, o que ia acontecer e tudo mais. Então você já tem tipo uma visão do que seria o final. E foi satisfatório, foi legal, eu gostei do que seria o final do livro. Por mais que até eu diga, isso aqui é uma obra que não é o final que vai te deixar interessado, é o caminho, né? Vocês já viram aquela frase que não importa o destino, importa mais a viagem? Aqui é o que essa obra se trata. Não importa o destino, importa a viagem. Importa todo o trajeto que você vai percorrer, tudo que você vai absorver naquele caminho, tudo que você vai aprender, tudo que você vai se deparar. É muito, muito bom, gente. Extremamente bem escrito, eu gostei demais da conta. Baita livro, quem gosta de literatura gótica vai amar isso daqui. Tem todas assim como é que eu posso dizer? As características da literatura gótica clássica. Tem então o ambiente envolto em sombras, tem o ritual macabro, tem o personagem misterioso, tem profecias, tem fantasmas, tem coisa assim bem diferente, mas também vai ter uma pegada detetivesca, porque como eu disse, o personagem principal, o príncipe, ele tem todo esse ar sagaz de um detetive. Então ele vai descobrir muita coisa só pela suposição, só pela observação. É bem legal. E isso aqui, gente, é uma das primeiras, se não for a primeira obra da literatura mundial a trazer, então,
esse ar de detetive. Depois veio o Dupin, né, que era o personagem do Edgar Allan Poe, né? Ele fez o Escraveiro do Diabo, ele fez... que mais? Tem várias histórias do Dupin, o personagem Dupin, do Edgar Allan Poe. Tem o Sherlock Holmes, tem o Hercule Poirot, tem muito detetive bom aí. Mas isso aqui foi o primeirão de todos, pessoal. Eu fiquei de boca aberta com isso, eu não conhecia. E eu achei maravilhoso. Então, gente, ó, livro fenomenal, estupendo, recomendo demais. Então, meu povo, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.